Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Mereu Talks. Eu sou Samuel Guimarães, sou Head de Marketing da Mereu e vou ser o host do nosso podcast nessa temporada. A gente está aqui hoje com o Ivan Cruz, ele é meu diretor, nosso diretor lá na Mereu, de Marketing, de Produto e do time de CS também. E a gente vai estar aqui também com a Adriana Chaves, que é sócia da Companhia de Talentos. E como eu brinquei com ela um dia, numa conversa, e membro de diversos conselhos em diversas empresas. E depois ela vai falar mais um pouquinho, então seja bem-vindo, Ivan. Obrigado, Samuel. Obrigado, Adri. É um prazer estar aqui no Mereu Talks, o primeiro de muitos. Nós temos uma jornada bem interessante para trocar muito conhecimento, conceitos e aplicação prática nas empresas. Especialmente estar aqui com a Adriana e falar sobre um tópico que é Trending Topics hoje para o RH para os próximos anos, que é a experiência do colaborador e jornada do colaborador. Então estou bem feliz e animado por essa conversa com a Adriana. Dri, vou te chamar de Dri, tá? Porque a gente já tem muito contato, né? Eu brinquei que a gente toda vez conta com você e é legal ter você aqui no primeiro episódio dessa primeira temporada e, como o Ivan já falou, falando um tema muito interessante. São mais de 20 anos de experiência na área de gestão de pessoas. Se a gente pensar, como eu falei aqui, tanto a empresa que você está como outras empresas. Então é um grande prazer ter você aqui, tá? Bom, gente, é um prazer estar aqui. É uma super responsabilidade ser a primeira, né? Da Mereu Talks. Eu acho que a gente tem a responsabilidade na inauguração de ser algo muito bom. Então, espero que consiga corresponder à expectativa que vocês estão aí sobre mim. Prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Esse vai ser o mais fácil. Bom, só falando com todo mundo aqui, então a gente está começando a nossa temporada. E aqui, como o Ivan adiantou um pouco, a ideia nossa é trazer pessoas que você possa se inspirar, que você possa ampliar o seu conhecimento. E vai ter prática, vai ter conhecimento, vai ter tendência, vai ter conceito, de tudo para quem está pensando em impulsionar a performance da gestão de pessoas. E aí, semanalmente, nós vamos receber várias pessoas aqui e, como foi falado também, pessoas que estão fazendo algo na prática, estão vivenciando isso no dia a dia. Então, te convido a acompanhar a gente aí, como foi falado aqui também, no primeiro episódio, primeira temporada, mas vai ter muita coisa legal. E só lembrando para vocês, se você está chegando aqui, esse é o primeiro episódio, e você que talvez ainda não se conectou diretamente com a gente, mas quer seguir o canal, então aí você não é um assinante. Você pode localizar a gente, Mereu Talks, a gente vai estar em todas as plataformas de podcasts, então Apple, Google, Spotify, ou se você preferir por vídeo, está sendo gravado também em vídeo, vai ter no YouTube também. Então você procura Mereu Talks, segue, porque aí você recebe a notificação de todos os novos episódios. Todos os links desses canais vão estar embaixo aqui no post, onde você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio. E vamos para a pauta então. Vamos lá. Dri, a gente falou um pouco, né? Você é sócia da Companhia de Talentos, uma vasta experiência, mas nada melhor do que você se apresentar. Falar um pouco dessa sua trajetória tão bacana. Bom, vamos lá. Minha trajetória profissional, né? Começa na engenharia. Eu sou engenheira de formação e vim para o mundo de recursos humanos um tempo depois ainda de formada. Então, meu início de carreira como trainee na Unilever, né? Chamava GC Lever naquela época ainda. Eu comecei na área de engenharia, passei para a área de produção e acabei migrando para a área de recursos humanos, que era onde eu mais me identificava. Então, desde o ano 2000 eu trabalho em recursos humanos. Trabalhei, então, na Unilever até por 15 anos, né? Fui diretora de recursos humanos lá. Depois eu deixei a Unilever e fui para a Electro, a Neo Energia. Fiquei mais 3 anos por lá. Passei brevemente pela Anhanguera Educacional. E agora, já faz 12 anos, né? Eu estou na Companhia de Talentos como sócia lá e trazendo muito a pauta de desenvolvimento de pessoas, né? Bom, além da Companhia de Talentos, né? Como o próprio Samuel falou no começo, eu sou conselheira de algumas empresas, inclusive tenho o prazer de ser da Mereu. Estou no Comitê de Recursos Humanos, sou professora de algumas disciplinas na pós-graduação de algumas universidades. Enfim, faço um monte de tudo, assim, e sempre conectado à gestão de pessoas, né? Ao mundo de recursos humanos, ou talvez o palavreado mais recente agora
é o people design, né, que tem sido chamado, porque acho que a gente deixa de ser só um recurso humano e passa a ter uma abrangência muito maior, né? Então, estou à Perfeito. disposição de vocês. Não, muito bacana. Assim, né, ouvindo você falar, a gente imagina que você viu de tudo, né, da evolução, da gestão de pessoas realmente, como você falou, talvez desde a época mais administração, né, burocrática ali, administrativa de pessoas, até talvez agora algo mais estratégico, realmente tratando as pessoas como o principal ativo da companhia, né? Então é bem legal porque a gente pode explorar bastante esses temas aqui. Como a gente falou, nós vamos falar sobre um tema que, né, é o Trending Topics em todos os relatórios de projeção do que vai ser o RH do futuro, né? Essa questão de jornada do colaborador e a experiência. Você consegue falar para a gente um pouco sobre o que é isso, né? Para quem está nos acompanhando, são dois temas diferentes, complementares, é a mesma coisa? Como é que você vê isso? Olha, são complementares, mas não é a mesma coisa. Então, acho que é legal a gente explicar cada uma delas, né? Eu gosto de brincar que a jornada é o hardware e a experiência é o software, né? Então, a jornada é justamente o dia a dia, é desde aquele primeiro contato que você tem com a pessoa quando você quer trazê-la para uma empresa, até o desligamento dela, passando então por todos os processos desenhados para a área de recursos humanos, como o onboarding, a avaliação, o clima, né, a medição do clima, enfim, passando pelo desenvolvimento, treinamento, etc, etc, até o seu desligamento. Então, essa é a jornada, né? Comecei e vou até o final, quando eu saio, eu deixo a empresa. E a experiência está muito mais envolvida com os sentimentos, os prazeres e desprazeres que a gente tem ao passar por tudo isso, por toda essa jornada. Então, como é que é a minha relação com essa empresa? Que sentimentos que eu trago? Como que está sendo bom, está sendo ruim? Né? Que experiência é essa que eu estou vivendo aqui dentro? Então, eu acho que, trazendo assim, a grosso modo, eu gosto de comparar o hardware, né, com o software para a gente poder ter essa dimensão um pouco mais palpável do que é uma coisa do que é outra, né? Agora, uma coisa não existe sem a outra, né? Não tem como você passar por uma jornada sem ter uma experiência. Ela pode ser boa, pode ser ruim. O que as empresas têm feito é tentado propiciar a melhor jornada, a experiência mais legal, né? A mais confortável e a mais deslumbrante possível para que seja memorável para o colaborador passar por ali, né? E você comentou essa questão da, né, não existe sem o outro, mas se fosse pensar começando ali da jornada, é interessante que quando a gente vai pesquisar, tem muito conhecimento espalhado e muita visão, porque vai muitas teorias, muitas aplicações diferentes, as pessoas vão montando como se fosse uma régua, mas na verdade as etapas da jornada. Eu vou falar talvez uma etapa aqui, queria se você tem uma opinião sobre esse caminho ou existem mais coisas que as pessoas se esquecem, que normalmente a gente tem a atração, o recrutamento e seleção, depois você tem o que seria um onboarding barra integração, aí, né, chama de forma diferenciada. Depois você tem, principalmente trabalhando a questão de desenvolvimento, engajamento e desempenho. Você tem, às vezes, eu achei interessante que vocês colocaram a questão da movimentação ou crescimento, uma parte de alguns chamados de carreira, e tem também a questão do desligamento. Essas seriam talvez as etapas tradicionais que a gente vê mais, ou você acha que tem mais alguma coisa, ou o que você acha? Eu acho que é a mais clássica, né? Aham. Essa sequência que você trouxe é a mais clássica, talvez a mais comum e a que a gente mais vê, até na literatura, Uhum. e na prática também. Mas nada impede que seja diferente, não é cravado em pedra e falar assim, é só assim que pode ser a jornada. A jornada ela pode ter nuances diferentes para empresas diferentes, depende da empresa, depende da cultura e depende daquilo que as pessoas que estão querendo que haja uma experiência diversificada, pode ter uma jornada diversificada também, ou diferente, né? Então, por exemplo, né, você pegar a atração a gente pode fazer só lá no início para chamar a atenção
da minha empresa para que a pessoa se inscreva numa posição que esteja aberta, se interesse e venha participar de um processo seletivo. Mas ao invés de eu falar de retenção, que depois parece que é uma prisão dentro da organização, eu posso falar de reatrair todos os dias a pessoa colaboradora, né? E todos os dias quer dizer que eu tenho que ter o mesmo intuito que eu tenho lá para a pessoa se inscrever numa vaga, ela tenha dentro da empresa também para que ela permaneça. Né? Então, pode ser que a atração não seja só um evento no início, ela pode ser um evento de todo o percurso, de toda a jornada, né? Então, e aí vai depender muito de cada empresa, né? O que cada empresa quer proporcionar e como que casa com a cultura dela. Mas, de alguma forma, como você falou, é uma jornada mais tradicional, mais completa, não se fala completa, mas costuma acontecer. É interessante que as pessoas pensem que, de alguma forma, seja como etapas ou algo perene, isso vai acontecer nas empresas, né? Ela tem que pensar um pouco em cima de cada coisa. Como você falou, pensar a experiência em cada etapa, se ela está sendo legal, se não está, o que pode ser feito, né? Então, existe querendo ou não, mas tem variações, tem alguma coisa que é interessante seguir. Como você falou, meu modelo aqui, eu vou incluir uma nova etapa, ou fazer de forma diferente a atração, igual você falou. Exato. Dri, você que tem contato com várias empresas, né, relacionamento com as lideranças dessas empresas, qual percentual você acha que de empresas que têm esse mapeamento da jornada, que começa a entender e medir a experiência, né? Eu queria entender se isso é uma realidade da maioria das empresas ou não, né? Isso é uma primeira pergunta. E complementando para aquela que não tem, aí depois a gente vai saber se são muitas ou poucas. Como começar, né? Um objetivo do podcast é que a gente crie quem está nos acompanhando a possibilidade de no dia seguinte fazer algo dentro da empresa e mudar os resultados ou dar alguns insights. Então, a segunda pergunta é essa. Como começar, né? Parece um tema mais complexo, né? Eu queria que você desse uma dica. Olha, eu não teria uma porcentagem, falar assim, X% das empresas já tem ou não tem, eu não tenho esse dado. E vou falar muito mais de prática, né? Eu acho que as empresas que têm uma área de recursos humanos organizada estão preocupadas com isso e estão mapeando para ter uma jornada mais clara, eu diria assim. Mas já tem processos de recursos humanos e já são há muitos anos, utilizados. Aquelas empresas que ainda estão começando a área de recursos humanos ainda nem pensam nisso, pensam em primeiro estabelecer uma área, estabelecer alguns processos básicos para depois talvez dar esse passo. Mas aí se eu fosse começar hoje, né, de um processo para mapear uma jornada, primeiro eu mapearia tudo que eu já tenho dentro de casa. Tentaria colocar dentro das caixinhas certas, né, organizaria um pouco isso e colocaria coisas para medir, para eu medir exatamente que efeito tem isso na pessoa colaboradora. Eu não deixaria sem medir nada, porque o que não é medido a gente não sabe se é eficiente ou se não é eficiente, né? Então, mapeia tudo que tem dentro de casa, olha tudo que tem, coloca nas caixinhas corretas, isso é para atrair, isso é para fazer onboarding, isso daqui é para seleção, isso daqui é para desenvolvimento, isso daqui é para avaliação, isso aqui é para isso. E o que faltasse, eu colocaria os processos aí. Então, mapearia tudo isso para começar a colocar processo. E ao invés de só colocar processo, que eu acho que a área de recursos humanos é uma área que inventa muito processo sem ver se realmente o negócio está precisando, né? E muitas vezes entope as pessoas de processos que acabam não sendo muito utilizados da maneira correta, porque ficou no ideal, eu faria sempre junto com as pessoas, né? Então, vamos chamar as pessoas que serão usuárias desses processos para opinarem, para verem como é que elas entendem, para tomar um banho de loja sobre o que é esse processo, para fazer parte dessa construção, porque com certeza a implementação vai ser muito, muito melhor, mais rápida e vai fazer muito mais sentido para a organização, né? E uma vez que a gente mapear tudo que já existe, o que precisa, né?
eu desenharia as personas, quem são os usuários, né? Desses vários processos, dessas várias caixinhas aí, quem são os usuários? Mapearia essas personas e tentaria ver quais são os pontos de contato dessas pessoas, seja com a área de recursos humanos, com o gestor, com os pares, com os processos em si, tudo que a gente criar. Quais são esses pontos de contato que elas vão ter e como esses pontos de contato têm que ser para ser eficiente, né? Então, é um processo árduo, um processo de mapeamento, de desenho dos nossos personagens aí que vão ser usuários e aí depois ir para esses usuários e construir aquilo que precisa ser construído, rever aquilo que precisa ser revisto para que daí a jornada propicie a melhor experiência para a pessoa colaboradora, que não seja uma coisa totalmente só da cabeça de quem pensa recursos humanos, mas também de quem vai usar recursos humanos para o seu dia a dia, né? Até para ter uma experiência boa, né? Nós estamos falando de experiência, as pessoas têm que ter uma experiência boa nesse processo. Com certeza. Quantos processos de recursos humanos eu já vi sendo implementados e não pegaram, né? Não pegaram, né, no sentido figurado da palavra. Porque realmente sobrecarregou a gestora ou o gestor, sobrecarregou o usuário ou a usuária, né? Foi uma sobrecarga. As pessoas não entenderam que benefício trariam, ou depois fizeram muita coisa, teve um super trabalho para fazer e depois não teve uma continuidade. No ano seguinte não se repetiu. Então, precisa ser muito bem pensada para a coisa ser um negócio que é implementado e é vivenciado, tem benefício e é repetido sempre, né? Então, esse é o maior cuidado que precisa ser tomado para que não seja só um modismo. Porque a empresa X fez. Se a empresa X fez e não cabe na minha cultura, não adianta eu trazer, não vai dar certo aqui, né? Então, ouvir genuinamente quem vai usufruir de todo o processo é a chave para qualquer processo ser bem feito, né? E depois pegar, né? Rodar, funcionar, rodar. Você falou da questão que a gente tem que olhar toda a etapa, não tem como. Toda empresa tem, tá acontecendo um recrutamento de seleção, tá tendo alguma movimentação de carreira, tá tendo, às vezes, o onboarding. Numa padaria, alguém pegou o caixa e treinar ele ali no caixa. Ele tá fazendo um processo, querendo ou não, de integração, de treinamento e tudo mais. Mas se não tem por onde começar, porque tem que olhar o todo de verdade, mas pensando então, talvez, onde é que é o gargalo? Onde que você acha que talvez pensando numa jornada, se você fosse olhar na experiência que você tem, que é legal, que assim, todas as vezes que eu vejo as empresas falhando nessa etapa, eu acho que é onde... Como a gente fala, onde mais aperta, é onde vai ter mais problema, onde vai ter mais ruído, é onde as pessoas não vão se conectar mais, onde vai ter esse sentimento de uma experiência ruim e ter talvez até uma experiência geral, como parecendo como se fosse ruim para as pessoas colaboradoras, quando na verdade é um ponto. Você destacaria algum, fala assim, olha, se tivesse um gargalo que eu vejo, onde eu presenciei, como se fosse uma estatística, mas qual que você acha que é? Posso citar 3? Fica à vontade, eu perguntei uma. Porque eu acho, assim, obviamente cada empresa vai ter o seu gargalo e suas dores, e eu acho que ouvir as pessoas é ponto crucial até para você determinar se essa ou aquela que você deve começar, né? Porque é um processo trabalhoso, você tem que elencar as suas dores maiores para colocar a mão na massa, né? Então, mas olhando em geral, assim, né? Não especificamente uma ou outra empresa, o que eu vejo, assim, os 3 pontos que eu falei que são os mais doloridos é a pessoa que faz a entrevista e não recebe feedback, nunca recebe feedback. Então, isso já cria uma experiência ruim. Se essa pessoa tivesse muita vontade de trabalhar naquela empresa, ela já passa a não ter mais. Então, você mexe lá com a atração, uma coisa afeta a outra. Muitas vezes essa pessoa é amiga de outra pessoa que está dentro da empresa também, e essa pessoa já vai contar, olha, não tive. Aí a outra empresa fala assim, também o RH não dá mesmo um feedback, tal. Já fica para dentro, também tem uma repercussão ruim, né? Virou muito post de LinkedIn, né? Você viu muita gente reclamando, virou tipo quase uma thread, né? Olha, a empresa começaram a criticar, a empresa dá retorno, virou até selo de algumas empresas, as empresas que dão retorno. Pois é, e falando assim, em consideração até pela pessoa, né?
A pessoa parou o tempo dela, ela foi lá, fez a entrevista, participou de um processo, no mínimo merece olha, desculpa, não deu por isso, ou parabéns, você foi aprovado. O parabéns sempre vem, porque alguém é escolhido. Agora, os que não, né? Nem sabem, né? Nem sabem, porque... E, obviamente, tem muito mais reprovado do que aprovado, né? Então, imagina a onda, né, de furor que se cria em relação a essa empresa. Então, esse é um ponto que eu mapearia bastante. Conversaria com pessoas que foram aprovadas, como receberam, dentro da empresa, como receberam essa notícia, e conversaria com os reprovados como é que não receberam, o que foi, como é que poderia ser. Então, mapearia esse processo e cuidaria dele. Acho que um segundo é a avaliação de desempenho. Não tem, né, não tem como, existem muitas pesquisas já sobre avaliação de desempenho. As pessoas, em geral, quando estão sendo avaliadas, elas se sentem ameaçadas. Né? Então, a neurociência já estudou isso com profundidade, as pessoas se sentem ameaçadas ao serem avaliadas. Portanto, se tem que avaliar, que seja uma avaliação de desenvolvimento, realmente focada para o indivíduo, e não aquela que é para ferrar as pessoas, sabe? É que realmente venha trazer alguma coisa boa para quem está sendo avaliada, para quem avaliar, para a empresa. Então, assim, esse processo tem que ser muito bem cuidado, porque senão ele vira o terror, né? Eu já vi muitas pessoas que após a avaliação cai o desempenho, já vi muitas pessoas que após a avaliação deixam a empresa porque não conseguiram entender aquela avaliação. Então, a avaliação não é um momento específico do ano, a avaliação é um processo que tem que ser cuidado do começo ao fim do ano, com todos os seus meandres que pode acontecer. As pessoas precisam se sentir humanizadas nesse processo e não como um número a mais. Esse serve, se não serve, se está bom, se está ruim, encaixar naquela horrorosa, né? Como é que chama? Curva de forçada, isso. Enfim, eu acho que tem que ter uma humanização desse processo de uma maneira bastante consciente. Até também do outro lado, né? Aquela pessoa que não está com talvez bom desempenho, recebe bons feedbacks, né? E aí você também não está ajudando a pessoa, porque você está reforçando que ela continue com mau desempenho. Exatamente. Porque você está sendo reconhecido por isso, né? Então tem que ser sem viés, né? Sem viés. E aí treinar muito bem quem faz essas avaliações é importantíssimo, né? Enfim. E a última é a saída da pessoa, né? A saída realmente... Gente, demitir não é fácil, né? A gente está vendo essas ondas de demissões que estão acontecendo, a gente está vendo algumas empresas super cuidadosas, olha, gente, realmente não deu, nós tivemos que desligar, mas aqui está a lista de funcionários, aqui está não sei o quê, por favor, a gente dá referência, lá, cuida dessa demissão de um jeito, vamos dizer, menos doloroso, não tem como ser uma coisa legal, bacana, né? Mas a gente vê também empresas que botam todo mundo no Zoom na época, né? A gente ouviu na época da pandemia que lá, e demite todo mundo, todo mundo que está aqui então demitido, tchau, né? E isso, gente, isso gera uma marca horrível nas pessoas, né, que estão sendo demitidas. Fica uma marca horrível para a empresa, né? Porque essas empresas, elas não tem como não sair na mídia mais e esconder que isso aconteceu, né? Então, assim, acho que um processo de demissão tem que ser com muito cuidado também. Você tem que oferecer para a pessoa o apoio psicológico que ela precisa no pós, oferecer um plano de saúde até o fim do semestre, fim do ano, sei lá, coloca um prazo para a pessoa se reorganizar na vida. Você tem que fazer coisas que dê um suporte para a pessoa sair dali, erguer a cabeça e falar assim, bom, aqui eu tenho um dinheirinho que me dá mais tanto tempo de... sem emprego tá ok, eu tenho um plano de saúde que minha família não tá descuidado tal, e agora eu vou para frente, sabe? E põe a pessoa em ação, ajuda essa pessoa, dá um suporte para ela. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar magoada porque está sendo desligado, mas ela vai encontrar apoio na pessoa que está demitindo e falar assim, eu posso contar nesse momento com isso aqui que me deram, né? Então, eu acho que esses 3 pontos talvez sejam os pontos mais nevrálgicos aí da gestão de pessoas que eu ouço no dia a dia das organizações e que eu começaria
com esses 3 pontos. Eu ia até assim. te perguntar sobre esses layoffs, porque eu falei assim, vou perguntar para a Adri que queria colocar mais uma coisinha na nossa pauta, ver se faz sentido, porque realmente teve muito burburinho ultimamente, porque acho que no momento é econômico, barra, N coisas está acontecendo, e as empresas estão fazendo reajustes, seja por N motivos, e eu vi uma frase ontem que é, melhor marketing que tem é honestidade. Então, se a empresa chegar e ser honesta, igual você comentou, olha, a gente estava tentando aqui, tinha uma projeção de crescimento, não aconteceu, e o que nós vamos fazer vou te desligar, vou precisar desligar por isso, 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 sendo bem transparente, sendo o máximo humano possível, vou tentar, olha, a gente conseguiu fazer um plano de saúde que estender mais 3 meses ou 6 meses, seja o número que for, mas a pessoa vai falar assim, olha, não, fiquei triste porque talvez faltou alguma coisa e não deu certo, mas a empresa, pelo menos, ela fez esse plano de saúde, ou ela fez tal coisa, me apoiou num processo de recrutamento de seleção, seja o que for. As pessoas vão ter essa questão da experiência, né? Ela vai olhar e falar assim, mas a experiência, no final das contas, meu desligamento é a melhor experiência, e marca também. A melhor experiência que eu tive foi na empresa tal, porque quando eles me desligaram, me explicaram por quê, como, o que aconteceu e deram um apoio, seja de N forma, e a gente deveria talvez estar essa onda tanto das pessoas falando que mesmo depois da pandemia acontecendo demissões coletivas por e-mail, como a gente viu, por Zoom, ou por simplesmente chegou e o crachá está bloqueado do escritório, que você olha e fala assim, por quê? A pessoa sim entra, chega, dá bom dia e tal, e fala, chama a pessoa para uma reunião, né? Uma coisa mais humanizada. Final das contas, é o que a gente fala, é tudo sobre pessoas. Então, é um ser humano tratando com um ser humano através do CNPJ, porque tem os papéis corporativos ali, então a pessoa é responsável, mas tem um ser humano do outro lado, é importante isso. Nessa parte de desligamento que você comentou, o Brasil é o campeão de turnover, né, no mundo. Tem até umas pesquisas que a gente estava avaliando ali. Só que, recentemente também, na verdade a gente fala que os talentos, né, demitem dos seus líderes. Então, como que você vê a importância dessa entrevista também de desligamento, dessa experiência para ver, poxa, por que eu estou perdendo uma pessoa tão boa, né? Porque se eu não entender isso, como que eu vou melhorar o processo? Você acha que esse processo nas empresas está melhorando, as pessoas estão conscientizando? Que acho que vai com a linha da experiência, né? Também do processo de desligamento, mas não só a experiência, mas como que eu estou entendendo os motivos que as pessoas estão me deixando, né? E muitas vezes as entrevistas de desligamento são feitas somente para aquele que pede demissão, não para aquele que é demitido. Só que aquele que é demitido, ele também tem que ser muito bem escutado, porque muitas vezes ele não performou também por causa do líder que ele tinha, né? Então, é super importante que essa entrevista de desligamento seja feita com 100% de quem sai da empresa. A gente tem muito a aprender com esses processos, né? Porque a gente vai não só saber algumas coisas de como essa pessoa era liderada, mas também a gente vai entender muito sobre pessoas de um jeito em geral, né? A gente vai coletar muitas informações. O que eu vejo assim, acho que as empresas estão melhorando nesse aspecto de fazer as entrevistas. Eu não sei se na mesma proporção estão fazendo algo com o resultado dessas entrevistas de desligamento, entendeu? Então, sim, tem mais empresa preocupada em saber por que as pessoas estão saindo, mas ainda não vejo um uso adequado dos dados que se coleta dessa demissão, para que seja retroalimentado, né? Retroalimente o processo todo de experiência do colaborador, né? Então, acho que é isso. Precisa ser melhorado depois, né? Entrando aqui até no outro assunto, a gente comentou sobre a Covid, né? E como que a gente tem que construir esse processo com os colaboradores. Hoje em dia, né, com a Covid, acelerou o processo das pessoas irem, né, para casa, trabalhar remoto, modelo híbrido, né? Como que você vê, então, a tecnologia nesse cenário, né? Qual a importância disso? Porque hoje, por exemplo, para a gente construir com as pessoas, talvez o ideal era ter elas próximas. E como coletar esses dados frequentes, né? Sendo que elas estão, talvez não ali no escritório e tal. Como que você vê o uso da tecnologia para ajudar nesses processos?
É imprescindível a tecnologia, né? Não tem como a gente fazer tanta coisa remota como a gente tem feito, sem que a tecnologia esteja a nosso favor e seja facilitadora desse processo. Então, não só os meios de comunicação ficaram bem famosos, né? O Zoom, o Teams, como é que chama? O Google, enfim, todas essas ferramentas que foram, assim, para a gente... Nós tivemos que aprender a mexer em todas, não era só aquela que a nossa empresa adotava, mas a gente tinha que entrar em reunião com outras pessoas, então, enfim, tivemos que aprender em poucos dias. Em poucos dias, né? A lidar com isso, saber apresentar, saber sair, dividir sala, fazer isso, fazer aquilo, dar workshop. Então, tivemos que aprender a fazer tudo isso muito rápido. E a tecnologia nos propiciou isso, mas hoje em dia a gente precisa de mais coisa, não só disso, né? A gente tá bom, a gente continua fazendo as reuniões né, através dessas ferramentas, sim. Agora, o que está sendo registrado, o que está sendo captado? E aí entra muito a inteligência artificial, né? A gente precisa dela a nosso favor também. Acho que as empresas ainda estão engatinhando em utilizar dados e informações geradas por tudo isso que está acontecendo no paralelo, porque aconteceu muita coisa, muito rápido, de todos os lados, né? Quando a gente foi pro digital. E então acho que a gente tem que aprender a lidar com o que vem daí, né? A gente ainda não se organizou, não organizou dados e informações para tudo isso. Eu fico imaginando assim, né? Eu sou uma pessoa da área de desenvolvimento de pessoas, então eu fico imaginando se... Eu acabei de promover um gestor, por exemplo, a gestor, ele ou ela, né? Não ocupava uma cadeira de gestão e estava ainda sem ter liderados e acaba de sentar nessa cadeira. Aí eu fico imaginando, se a gente conseguir coletar dessa pessoa, como é que as pessoas que respondem para ela estão pela pesquisa de clima? Como é que a avaliação dessas pessoas está positiva ou não está? Como que está o processo de metas, né, de todas essas pessoas e dessa pessoa, inclusive, que virou gestora? Se essa pessoa que virou gestora está conseguindo fazer as reuniões one-on-one, se não está conseguindo, enfim, pegar todas as informações dessa pessoa para a gente falar assim, será que essa pessoa está indo bem como gestora? Ou o que ela precisa para se tornar uma melhor gestora? E através de todas essas informações captadas de vários processos que a gente tenha, começa a aparecer na tela uns pop-ups do que ela está realmente precisando para se desenvolver naquele momento. Olha, você precisa saber dar feedback, você precisa saber fazer metas direito, você precisa... Aí começam a aparecer os treinamentos daquilo que ela realmente precisa, aí juntando a andragogia, né, que fala assim, bom, o adulto aprende rápido aquilo que ele precisa para o agora, né, então começar a fazer um estudo de todas as informações que a gente tem dessa pessoa e que a cerca para dar elementos para ela performar melhor como gestora. Acho que estou muito longe disso ainda. Eu acho, assim, mas é legal isso, porque é a gente entender as pessoas como o indivíduo, não como aquele bloco, né? Os colaboradores. Entender de forma personalizada os desafios de cada colaborador, as suas limitações, para poder direcionar ele, né, ele melhor para ele se desenvolver mais, né? Exatamente. Imagina quanta dor não pouparíamos, né? Se a gente conseguisse fazer isso de uma maneira muito eficiente. A tecnologia pode nos proporcionar isso. Já existe tecnologia para isso, né? Exato. Como é que a gente liga os pontos e a gente faz com que isso funcione de uma maneira adequada para poupar a dor não só dos liderados, mas do próprio líder, né? Exato. E do líder, né? Enfim, a gente conseguir fazer com que isso seja uma transição um pouco mais soft e que a pessoa aprenda aquilo que ela precisa aprender na hora que ela precisa aprender para que performe melhor e tenha menos dor. Talvez a nossa ansiedade, né? Aquela coisa de ansiedade, de problemas psicológicos, etc., que acaba surgindo nessa fase de alta demanda e pouco conhecimento, ainda pouco ferramental, ela seja mais amena, né? Seja amenizada. A gente impacta a experiência, né, das pessoas,
talvez reduza custo, porque às vezes você está dando um treinamento ou gerando uma ação ali que não vai gerar nada, porque talvez não é o que a pessoa precisa desenvolver, nem da forma que ela precisa. Então, realmente... E a saúde mental também, né? Também. Você ajuda as pessoas, né? Aposto que diminuiria burnout nas empresas. Com certeza. Bom, vamos continuar aqui. Acho que você falou essa questão do digital que veio, principalmente na questão no momento, querendo ou não, falando da pandemia. Agora a gente tem também um ponto interessante que tem uma geração agora que já nasceu digital, né? O que o pessoal fala que é o nativo digital. Você acha que a tecnologia vai ser mais explorada ainda, seja inteligência artificial, seja outros, por uma questão de agora entrar no cenário dessas novas pessoas, né? Porque a gente teve a nossa geração que é diferente, como você falou, a gente teve que aprender em 7 dias. E talvez, se a gente, o pessoal todo brinca, né? O TikTok para adolescente é normal. Pra gente, a gente vai tentar usar uma ferramenta daquela. Agora essa geração é que está indo no mercado de trabalho. Então, você acredita que o digital vai ser mais relevante ainda por conta dessa geração? Além do que a gente passou pela pandemia, como é que você vê a importância da tecnologia, querendo ou não, e o mundo digital apoiando essa jornada que talvez seja mais digital cada vez mais? Eu acho que até para ter essas pessoas dentro da empresa, a gente vai precisar digitalizar muita coisa, porque elas já têm uma cabeça digital, elas não vão conseguir nem entender, fazer coisa que a gente faz hoje do jeito analógico, porque para essas pessoas acaba sendo muito mais lógico o uso da tecnologia. Eu acho que tem um porém que a gente precisa tomar muito cuidado nesse processo. Assim, essa turminha, ela está acostumada a lidar com os problemas através das telas e não no tete-a-tete. Quando você vai para uma empresa, você tem que se relacionar com pessoas de verdade. Você tem que encontrar, você tem que passar pelas frustrações. Então, acho que a gente não vai conseguir ajudar essas pessoas se a gente também esquecer que isso vai ser importante para elas. Então, não adianta a gente só digitalizar sem a gente lembrar que tem o componente humano ali pairando por todo o processo. E que sempre vai ter. Então, acho que a gente vai ter que cuidar muito, né, dessa medida certa da tecnologia versus a parte humana e os relacionamentos que estão lá dentro das organizações e que vão acontecer. Senão, daqui a pouco, a gente robotiza tanto que não vai existir mais relacionamento. Eu acho que também não é esse o lugar do conforto pra gente, né? Eu acho que a gente foi num extremo, né? A gente precisa de achar o equilíbrio ali da tecnologia com a humanização, né? Exatamente. O contato entre pessoas. Mas a gente vai ter que pensar muito nessa forma. É a dose certa, né? Porque a dose em exagero mata também, né? Tem mais alguma coisa, pegando além da jornada, que você destacaria? Lá no começo já diferenciou, né? Experiência, o que é a jornada? Uhum. Além da jornada, tem outras coisas que você consideraria que são importantes para né? Pensando numa empresa seja uma pessoa da área de gestão ou de um RH, como a gente fala. Agora os nomes estão multiplicando, né? Gente, e vão... mas essa pessoa que trabalha ali, fazendo gestão de pessoas, ela olha e fala assim, eu tenho uma boa jornada de repente... Teria alguma coisa que ela tem que fazer além da jornada para garantir esse employee experience, essa experiência do colaborador? Ou você acha que a jornada é o foco, é dali que tem que ter as informações? Até para não ter muito desvio de atenção, eu colocaria tudo dentro da jornada. Eu acho que tudo pode caber dentro da jornada, né? Eu acho que tomar cuidado para que essa jornada esteja bem desenhada. É menos o que está fora, mas mais o que está dentro, sabe? Dessa jornada. Que é imprescindível conter. E, de novo, eu não desenharia uma jornada sem que as pessoas usuárias estivessem envolvidas nesse processo. Porque senão vai ser muito complexo dar certo, né? Achar que está tudo lá. Então... Mesmo que tenha alguma coisa fora, nem estou lembrando de algo que poderia estar fora agora, mas se tiver fora, bota para dentro, entendeu? Uhum. Cria uma caixinha a mais ali na jornada. Uhum. Né? Sim. Você acha que a cultura impacta nesse mapeamento, nessa forma de medir a experiência, e ela pode chegar a inviabilizar ou não? Total. A cultura, para mim, é o fio condutor do processo todo, né?
Você vai desenhar uma jornada baseada nessa cultura ou baseada naquilo que você quer mudar da sua cultura. Você vai trazer as experiências baseadas na sua cultura, aquilo que você queira mudar da sua cultura. Então, a cultura, para mim, é o fio condutor de tudo, né? Então, você imagina que hoje você tem um ambiente, uma cultura onde gritar com uma pessoa colaboradora na frente de outros é normal, né? Tem empresas que a gente ouve dizer que é isso. Quer dizer, é normal para quem, né? Hoje em dia não é mais normal, a gente não pode mais aceitar um negócio desse. Então, é um ponto de cultura que tem que mudar. Então, quais serão os processos que serão mapeados primeiro para que se dê conta dessa mudança cultural e qual a experiência que o colaborador precisa sentir depois dessa mudança, né? Então, enfim, aí tem um processo todo de desenvolvimento, catequização, né, das pessoas lá dentro, para que isso não ocorra mais. Então, a cultura, para mim, é um ponto crucial para que a gente mapeie certo aquilo que a gente quer mudar ou aquilo que a gente quer que permaneça, né? Quase que garantir querer dar uma melhor experiência tem que ser parte da cultura, senão você não consegue. Não consegue, desvirtua totalmente. Você desenha uma experiência linda, você coloca numa cultura sem mexer na cultura que não é propícia àquilo, né? E não dá certo, não vai pegar, não vai ser parte da experiência mais, né? E até por isso você falou da liderança também, né? Que você falou, na jornada, na hora que for desenhar, a gente sempre é assim, vamos ouvir as pessoas que estão sendo impactadas. Mas qual a visão que os líderes têm por uma etapa da jornada? Eles têm que ser envolvidos nisso também. Porque a cultura, como que você vai... eu quero mudar a cultura da empresa, mas a liderança toda executa as coisas de um jeito, o outro nível de líderes fala tem um outro discurso, e quem às vezes ali está no dia a dia numa linha mais produtiva, e talvez quem não é um líder, né, um colaborador ali, ele não sabe nem quem que é a referência, quem que é o exemplo, o que faz, como faz. Não, vejo o fulano é tão legal, ele tem tal atitude. Mas Beltrano já é totalmente diferente, então eu não sei qual a melhor forma de abordar, de falar, de quando acontece uma situação X resolver. Então, a cultura realmente, se não tiver liderança envolvida, é bem complicado para... Não vai mudar. Não muda, né? Vai continuar replicando os modelos de sucesso. E se eu cheguei na liderança com um modelo assim, os demais vão replicar o modelo para que sejam também promovidos, né? Sim. Então, é muito complexa essa conversa de cultura, né? Acho que vale um episódio só de cultura, teremos. Porque é um processo bem importante, né? Se você não tiver a vontade de mudar coisas na sua cultura, não adianta desenhar lindos processos e querer lindas experiências, que não vai acontecer. A gente tem mais uma pergunta aqui, Dri. A gente está falando muito de medir a experiência, né? A gente conhece o ENPS, mas você tem outras pesquisas? Como que você mede, né, a experiência do colaborador? Tem pesquisa ou tem outras formas? O que você tem visto aí? O ENPS é um jeito fácil, rápido e indolor, né? Você faz a pergunta, indolor para quem está respondendo. Para quem recebe a resposta, nem tanto. Mas foi analisar aquilo tudo, né? Mas é um bom indicador que você pode vir e mexe e tá fazendo, né? Sem ter uma complexidade maior. Mas existem as pesquisas de pulso, que eu acho que são super importantes para a gente saber como é que a coisa tá. Existem as pesquisas de clima, né? As pesquisas de engajamento, enfim, existem pesquisas mais robustas que você pode fazer para você medir como é que está indo essa experiência de uma forma geral, fazer perguntas mais específicas, menos específicas, mais gerais, enfim, você pode utilizar as pesquisas a seu favor para você medir tudo isso. O que você não pode fazer é medir e não fazer nada com essa medição depois. Aí você perde toda a credibilidade dessa medição e aí as pessoas falam, para que eu vou responder isso se não vai acontecer nada? Ou, ainda, se a cultura é uma cultura de perseguição, talvez a pessoa não seja verdadeira o suficiente para responder uma pesquisa qualquer que seja. Então, primeiro mexe na cultura para depois fazer perguntas para saber como é que está indo essa experiência, né? Então, acho que tem que tomar esse cuidado, saber a temperatura certa para pôr uma pesquisa qualquer, até o ENPS, que é simples,
qualquer pesquisa que você coloque, você precisa saber se tem um ambiente de confiança para a pessoa responder. Porque se não tem, elas não respondem verdadeiramente, genuinamente. E aí não tá medindo Funciona, nada. né? Isso que você falou é verdade, a questão da confiança, né? Porque senão o ciclo se quebra, né? No momento em que não tenho confiança que ou aquilo vai ser usado, ou usado para melhorar, né? As Ou pessoas pior, né? Usar contra. contra, Né? então as pessoas param de participar e aquilo fica para inglês ver, né? Consumindo o tempo de todo mundo, sendo que você não vai fazer nada para ajudar no processo de gestão de pessoas, né? É isso aí. Tem uma última. Você quer fazer, Samuel? No final? Aqui eu acho que dá pra ficar o dia inteiro, mas... a gente tem conversa. Eu já falei suspeito porque eu perturbo muito a Adriana. Quando ela já chega a mensagem lá da gente, fala assim, o que eles querem? Vamos conversar. Eu não posso reclamar, porque ela está sempre à disposição. A gente casa a agenda com... Eu acho que ela deve estar umas 30 empresas já, que eu brinquei com ela. Assim, é muita empresa. Você tem espaço na agenda para uma conversa, e ela, de prontidão, nos atendeu e a gente conseguiu que ela estivesse com a gente. Mas qual que é o principal benefício de se trabalhar? Porque, né, eu quero ter uma jornada legal, bacana, eu quero que tenha a melhor experiência. Quais são os principais benefícios? O que eu posso prever que eu vou colher, né? Então, eu estou plantando, e o que eu vou colher disso? O que você poderia trazer para a gente, destacar para a gente, assim, que vão ser os principais resultados de ter uma boa experiência com o colaborador? Bom, se a experiência for positiva, só pode colher coisa boa, né? Para todos os lados. Aí eu vejo... Acho que talvez o mais gritante aí para a empresa é que a performance da empresa como um todo vai ser melhor, né? Eu gosto de trabalhar lá, eu vou lá todo dia, eu sinto prazer no que eu faço, eu vou fazer muito bem o que eu faço. Então, se está todo mundo imbuído de fazer melhor, com certeza a empresa é a grande beneficiada para isso aí, né? E aí vamos pro lado do colaborador, né? A pessoa colaboradora, ela vai ser altamente impactada. Eu gosto de fazer o que eu faço, eu vou lá com boa vontade, meu estresse vai ser menor, não vou ter burnout, minha saúde mental vai estar mais controlada, eu vou sentir num ambiente de crescimento, de desenvolvimento. Quantas empresas que a gente vê que cuidou dessa experiência, o colaborador sai porque tem uma outra oferta, seja por salário e tal, e volta depois e fala assim, não é salário que me importa, eu descobri que o que importa é eu estar trabalhando no lugar onde eu estou feliz e aqui eu sou feliz, né? Eu já vi muitos relatos desses, de pessoas que saem e voltam, vocês devem ter isso na Mereu, certamente, que eu sei que é um bom ambiente de trabalho também. Então... só tem ganho, gente. Tem ganho para a pessoa, tem ganho para a liderança, tem ganho para a empresa. E pode custar tempo e dinheiro num primeiro momento, mas certamente esse negócio vai retornar de uma maneira muito, muito positiva. Né? É um investimento. É um investimento importantíssimo, né? Porque ir trabalhar todo dia num lugar onde as pessoas são mal-humoradas, não querem estar lá, fazem o necessário para acabar o horário de trabalho e ir embora, e largar a caneta e ir embora, não está comprometida com o resultado, certamente essa empresa não vai para frente, né? Vai ser um lugar muito difícil de que as pessoas queiram ficar, vai ter um turnover muito mais alto do que já existe atualmente e não tem resultado bom que sustente num lugar desse, né? É isso, gente. A gente tá chegando no final aqui. Eu notei algumas coisas aqui que eu acho que é o mais interessante, que, se fosse resumir algumas coisas que você falou assim, muito marcantes. Primeiro, é que a pessoa tem que investir, igual você concluindo aí, questão que o investimento numa boa jornada, uma boa experiência é o que vai trazer resultados para a empresa. Então, é muito importante isso, vai impulsionar a performance do colaborador, com a palavra mesmo que você falou, da pessoa colaboradora ali. A gente tem também o resultado das pessoas em si, como que elas se relacionam com o negócio ali, que às vezes é frio, mas para ela não vai ser frio. A gente fala muitas vezes, o salário emocional não é isso, ela está conectada com o propósito, com o objetivo, ela tem prazer em estar ali no dia a dia, seja no time dela ou liderando uma equipe e fazendo coisas legais. E o que o Ivan perguntou da questão da dica prática é isso, né? E, às vezes não é uma coisa só que você vai fazer, é você ir ouvir as pessoas e mapear tudo bem mapeado. Você até falou uma coisa 2 vezes que eu reparei, que
não tem nada que precisa ficar fora, talvez, da jornada. Coloque dentro da jornada, mapeie, trabalhe aquilo, tocando questão com todas as pessoas que trabalham, seja líderes ou não, corrija o que tiver que ser corrigido, melhora o que pode ser melhorado, e a tendência é que todo mundo só colha bons resultados. Então, investir na jornada colaborador e na experiência colaborador vai trazer só bons resultados para todos os lados. Então, todo mundo ganha, as pessoas e a empresa também. Então, é isso que é bem legal aí. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa desse papo. Não, eu acho que todas as pessoas e empresas passam por altos e baixos. Tem momentos, né, bons, tem momentos ruins, tem momentos difíceis, tem momentos mais fáceis, mais alegres e mais tristes. Se as pessoas estão verdadeiramente engajadas, sentindo que a experiência que elas têm dentro da empresa é positiva, elas vão passar junto. Elas vão passar junto com a empresa, né? E quantas vezes a gente não viu aí no começo da pandemia empresas que falaram, nós não vamos nos sustentar, vai ser muito difícil a gente passar por essa aqui. E elas conseguiram passar e saíram mais fortes do outro lado, porque sem dúvida as pessoas confiaram, ficaram e ajudaram a sair do buraco, né? Então, olha lá se essas empresas não são as empresas que já propiciavam boas experiências. E quantas fecharam a porta, né? Que não deu para segurar. Então, enfim, eu acho que é na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, né? Que a gente vai junto se a gente tem um time engajado e bem cuidado, né? É isso. A gente está chegando ao fim aqui, Dri, queria pedir para você para deixar os seus contatos, né? LinkedIn, outro canal que você achar que você queira deixar, um site que você tiver à disposição para as pessoas te encontrarem, te convidar às vezes para ser membro do conselho de mais uma empresa. Mas brincadeiras à parte, deixar o seu contato aí para quem quiser te achar. No LinkedIn, é o lugar mais fácil de me achar mesmo, é Adriana Chaves, né? E não sei quantas tem, nunca tentei buscar outras lá, mas se colocar Adriana Chaves, Companhia de Talentos, com certeza me acha lá. O link vai estar aqui nos comentários também, a gente vai colocar o link ali do seu perfil também para todo mundo que quiser achar a Adriana. Você tem o principal LinkedIn mesmo, certo? Sim. Mais fácil. Sim, é mais fácil. É onde eu mais olho, o resto é mais ou menos. Adri, mas obrigado, né? Foi excelente. Acho que tem pautas para vários outros episódios e é sempre bom trazer você porque a gente consegue compartilhar conhecimento, não só a teoria, mas a aplicação prática, que eu acho que é o mais importante desse podcast que a gente está se propondo a fazer. Então, obrigado aí novamente. Legal, eu que agradeço o convite e fico à disposição de vocês para outros. Depois, no final, a Mari vai deixar uma lembrança. Eu acho, de novo, como você participou do evento, agora é mais uma lembrancinha nossa para você lembrar da gente com muito carinho, te agradecer novamente, é um prazer sempre te receber. Então é isso, gente, até semana que vem. Novo episódio, então, vai ser a temporada com vários episódios que a gente vai gravar, sempre trazendo pessoas interessantes, assim como a Adriana, para poder enriquecer a gente com muito conteúdo, com muita coisa legal. Fica de olho nos nossos canais, todos os links, os comentários que a gente falou aqui, a gente vai colocar aqui no comentário do post. É só seguir também, que fica mais fácil, na qualquer plataforma que você estiver usando. Então é isso, até semana que vem.